E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora, a gente vamos estar vendo aí as últimas notícias e as últimas informações do São Paulo. São Paulo que tem jogo importantíssimo na quinta-feira contra o Atlético Mineiro lá na MRV Arena. Tô trazendo tudo pra vocês aí. Então, antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e também para ajudar a bater a meta de 10 mil inscritos. Estamos quase chegando lá, dá essa força aí para esse jovem São Paulino aqui, beleza? A gente vai assistir o vídeo, no fim do vídeo eu volto, a gente vai estar comentando e debatendo muito sobre o São Paulo e tudo sobre essa semana importantíssima no Tricolor. Créditos diretorais estou deixando aí na descrição, sem mais enrolação, simbora pro vídeo. O árbitro cometeu um erro que não pode se repetir, que outros árbitros não podem cometer. É um erro diferente de outros que a gente analisa aqui, né? Porque não tem interpretação nessa história. Houve um jogador que botou a mão na bola numa falta que não tinha sido marcada. E o árbitro passa muito por cima disso, o áudio, o Casares fala do áudio, né, que está tudo no áudio. O áudio, inclusive é a partir do áudio que o São Paulo toma essa atitude. Nós já conhecíamos a imagem, já conhecemos a polêmica. Nossa Renata Ruel falou isso no dia ou no dia seguinte, acho que no próprio dia a Renata falou no Sport Center. Então é uma questão aí, eu acho que até onde o tribunal vai avançar. Que houve um erro e que a gente precisa prestar atenção nesse erro, inclusive para o futebol em geral, para o futebol brasileiro em geral, como colocou o Casares, com tudo isso eu concordo. Agora, daí até a anulação do resultado é uma coisa que o tribunal vai decidir. Não é normal, né? Não é normal o que aconteceu. Olha, eu tendo a dar menos peso a esse erro. Foi um erro, foi claramente um erro, e para mim muito das punições deveriam recair sobre o Paulo César Zanovelli, que a gente está vendo aí, porque era uma situação que ele devia ter evitado logo na origem dela. Quando ele é chamado ele não vê que o Thiago Silva bate a falta não marcada, e ele é chamado no VAR. O VAR mesmo, eu não acharia errado se o São Paulo estivesse reclamando porque o VAR não chamou para o lance, porque o VAR considerou como bom senso deixar o jogo rolar. Porque a regra do futebol ela foi criada para ter muito bom senso. Tem vários elementos da regra do futebol que foram em cima de bom senso, e sempre que a FIFA tenta tirar o bom senso da regra do futebol, fica pior. Aí é o caso de bola na mão, por exemplo, né? Que durante muito tempo reinou a regra de um certo bom senso, bola na mão na bola, muito aberto, sei lá o quê. Intenção, tudo, imprudência. E agora não, agora tá toda uma regrinha ali e ninguém mais entende nada do que é bola na mão, o que é pênalti e o que não é pênalti, né? Então a regra do futebol foi feita com esse espírito, que tem muito a ver com a cultura inglesa de leis. Aqui no Brasil a gente tem uma outra cultura de leis. Tem até uma questão do direito aí, que a gente tem uma cultura romana, na Inglaterra tem uma cultura anglo-saxã do direito. Então a gente é muito na letra da lei. Então na letra da lei o Zanovelli tinha que ter noção disso e falar, olha, faz todo bom senso o jogo seguir. O VAR me chamou e eu vi, eu tenho que parar o jogo. E eu acho que a punição deveria ir para ele. Eu acho que é desproporcional houve o erro, mas voltar o jogo eu acho desproporcional, porque o bom senso deveria dizer que foi falta. É que o juiz sinalizou uma vantagem e o jogador decidiu bater a falta. Foi isso que aconteceu. Então, para mim, anular o jogo, por mais que haja um erro, é uma punição desproporcional. Se eu estou entendendo, você está querendo dizer, o São Paulo não foi beneficiado por isso? Não. Houve um erro. Mas o São Paulo, com benefício desse lance, fez o gol e ganhou o jogo? O Fluminense foi beneficiado, porque o erro basicamente foi o Thiago Silva. Se o Thiago Silva tivesse cobrado a falta, mas em vez de ajeitar com a mão, ele simplesmente parasse a bola com o pé e batesse. E ele podia ter feito isso. Ele podia ter feito isso? Ninguém tá falando nada. Então, pra mim, é desproporcional. Não é como, por exemplo, a gente já teve um caso de jogo que foi cancelado e refeito. Eu me lembro, teve caso de Ponte Preta e Aparecidense. Eu lembro de um caso na Alemanha, no começo dos anos 90. Esse foi o primeiro de todos, lembra? Eu não lembrava. Foi Bayern de Munique e Nuremberg. Era disputa de título, o Bayern de Munique brigando pelo título com o Werder Bremen. Então era já reta final do campeonato, daí tem um escanteio que é cobrado, a bola atravessa a área e sai do outro lado. O Bandeira, por alguma loucura, ele chega e dá o gol. Ele sinaliza que a bola tinha entrado ali no meio, quando ela tá passando ali rente à linha. O juiz dá gol. E o jogo é 2-1 pro Bayern de Munique. Aí é um prejuízo absurdo, porque o juiz deu um gol que não existiu. Eles refizeram o jogo, foi 5-0 pro Bayern. Então... Eu acho que o caso clássico, e se eu não estou enganado, foi um lance, inclusive, que
que começou um movimento para mudarem algumas coisas, inclusive o árbitro de vídeo, foi aquele França e Irlanda, não foi? Isso. Eliminatórias da Copa, que o Henry faz um gol com a mão. Não é isso? Ele Ele ajeita. Não foi isso? A França foi para a Copa. A França foi para a Copa e a Irlanda não foi. Ficou a lenda urbana do gol do Henry, mas na verdade esse jogo tem um pouco de lenda urbana. Primeiro que não foi o gol do Henry. O Henry ajeita, o gol é do Galás. Tá. O Henry ajeita e toca, o Galás faz o gol. Mas ali, por exemplo, E o segundo time que não foi é- beneficiado Claro. claramente no lance. O que eu quis dizer é que o Fluminense, ali houve um erro, mas o Fluminense foi beneficiado por esse erro e ganhou o jogo. Não foi. É diferente do França e Irlanda. Exatamente. Você concorda? Eu concordo. Por isso que eu acho que a punição de cancelar o jogo é desproporcional ao erro que existiu e ao benefício que o time beneficiado teve, né? Então, agora eu entendo a diretoria de São Paulo estar reclamando, porque ela está reclamando, primeiro porque vai que ela consegue anular o jogo e São Paulo tem uma nova chance de ganhar pontos que foram perdidos. Segundo que 90% das vezes que o dirigente faz essa barulheira toda, ele não tá querendo, ele não tem uma perspectiva real do jogo ser anulado, do jogo ser refeito, ou, por exemplo, o caso do Palmeiras e Corinthians de 2018, na final do Paulista, que o Palmeiras ficou reclamando muito. O Palmeiras não tinha uma perspectiva real daquele jogo ser refeito, ou do resultado ser invertido. O que o dirigente... pressionar a arbitragem. É pressionar a arbitragem. É barulho. encarecer o erro contra o seu time. Olha, o juiz, comissão de arbitragem, se vocês errarem contra o meu time, vai custar caro. Vai custar caro errar contra o meu time, porque a gente vai reclamar, o seu nome vai estar na mídia a semana inteira, vocês talvez tenham que ser punidos, então vai custar caro. Pensa bem antes de prejudicar meu time. É isso que eles estão querendo fazer. E assim, eu acho que, infelizmente, dirigente no Brasil vive num contexto em que isso é uma ferramenta até exigida deles. Todo mundo concorda que deveria haver algum tipo de punição ao árbitro? Isso sem dúvida. O que não pode se repetir é isso. É porque por mais que você tenha essa flexibilidade na interpretação da lei, ele errou, ele foi chamado para o erro, ele é chamado para o erro no áudio, falam para ele pôs a mão na bola, ele ignora isso completamente, ele passa por cima disso e não é a melhor atitude de um árbitro num lance desse. Então eu também acho pesado mexer no resultado. Acho que a grande lição dessa história tem que ser tirada em cima das atitudes do árbitro. Que isso não se repita com outros árbitros. Para que se leve mais a sério isso. Agora, o problema é que a letra da lei no futebol brasileiro, ela permite e torna válida, válido que se pleiteie a anulação do jogo. E porque, agora, claro, vão julgar a situação tudo, mas ela não é muito em cima do bom senso da situação. O bom senso da situação o benefício que o Fluminense teve nem foi grande na jogada, não faz sentido. Agora, a letra da lei permite que, é um erro de direito, independentemente se é um erro grave, leve, pequeno, grande, né, em cima, embaixo, não importa qual o tamanho do erro, é um erro. E daí fica essa margem para o São Paulo pedir anulação. Eugênio Leal, a sua análise de tudo isso. Você é o juiz agora de direito. Eu não sou o juiz, não sou capacitado para tal, né? A gente ouve daqui, ouve de lá, ouve da acolá. Como eu já falei aqui ontem, a gente procura fontes seguras para entender como funciona de fato o processo. No caso ali, a novidade que a gente tem de ontem para hoje são as declarações dos presidentes. O Mário Bittencourt é um advogado com muito conhecimento do Tribunal de Justiça Desportiva, atuou lá por muitas e muitas vezes, né? Ele começou assim. Ele ganha notoriedade nacional por ser o advogado do Fluminense no caso do Everton da Portuguesa. Sim, exatamente, né? E aí ficou todo mundo na época falando, o advogado do Fluminense. O advogado do Fluminense era ele. Chama o advogado do Fluminense, foi ele que defendeu, não só nesse caso, né? Mas em inúmeros outros. Ele começou no clube como estagiário do departamento de advocacia lá do Fluminense. Jurídico, né? Viu coisa já, hein? Ele como estagiário virou advogado do clube, virou dirigente do clube, hoje é presidente. Então, daquele meio ali, ele conhece muito bem. Eu não sei se o Casares é advogado, não sei dizer. Não, ele trabalha na área. O Casares sempre trabalhou com marketing. Marketing e comunicação. Comunicação, Comunicação, pelo que eu sei, né? Mas, de repente, o cara tem ali alguma outra capacitação. Já chegou a ser, inclusive, assim como o Bittencourt foi diretor jurídico, o Casares já foi diretor de marketing do São Paulo, já trabalhou em emissora de TV, com marketing também. Essa parte eu sei. TV Record. Eu desconheço. Mas é formado em Direito também, me informa a produção. Então você sabia alguma coisa, gente? Porque ele fala ali, ele fala com a verve de quem está defendendo uma tese.
Que é o que fazem os advogados, né? Você quer dizer que ele pareceu dominar o juridiquês? É isso que você quis dizer em bom português? Não, é exatamente isso. Não é só o juridiquês. A verve, não, ele domina o A juridiquês. alma do advogado é defender uma tese. É convencer a plateia, o júri, né, as pessoas que estão julgando, de que a tese dele é a mais verdadeira. E ele defende bem. Ele usaria argumentos interessantes, É o fortes, discurso dissertativo. Os dois defendem bem, não é? Os dois, o paro aí é duro, hein? O paro aí é duro. Mas será que eles vão para o tribunal lá? Eu acho que o Mário, que conhece bem o tribunal, não seria absurdo vê-lo lá defendendo o Fluminense. Não sei se é o caso do Casares. Mas é uma polêmica que está aí, está posta. Eu concordo com o Bira, mas concordo no sentido de que é preciso se chamar o árbitro para uma conversa, né? De repente uma geladeira, ver o que vai acontecer. Ele tem status de árbitro FIFA. Um árbitro FIFA não pode cometer esse tipo de engano, de erro. Eu acho que, acima de tudo, de uma postura, sabe, de superioridade. Não, deixa comigo. É arrogância. Você jogou na palavra que eu quase usei, mas tudo bem, que seja arrogância. Não, ele foi. Talvez ele nem seja na vida dele. Neste caso, ele foi. Neste caso, ele foi. Muito senhor disse. Assim, deixa que eu mato no peito essa daí. Só que não pode matar no peito essa. Essa Zanovelli, essa daí. E aí gera esse problema. A gente já tem todo um histórico de arbitragem no Campeonato Brasileiro, tudo que tem acontecido. Então ele erra. Agora, se isso é suficiente, sinceramente, Abel, para anular o jogo, a gente olhando de fora, a gente não entende dessa forma, mas tem a letra fria da lei. Então, se a letra fria da lei indica... Tem a questão também do prazo, né? Que se discute muito que estaria fora do prazo para que se fizesse esse recurso. Então, ali a questão mais... É que daí eu até entendo que o São Paulo poderia argumentar que a CBF demorou para liberar o áudio. O áudio é definitivo, o áudio da conversa do VAR é definitivo para a reclamação do São Paulo e a CBF demorou para liberar esse áudio. O áudio é definitivo, mas o fato já tinha sido reclamado pelo São Paulo desde o primeiro minuto. Mas o áudio que configura a prova que o São Paulo iria querer usar. Se o São Paulo já estava... E a gente viu, por exemplo... o Leão, desculpa te interromper, nosso editor-chefe, que o São Paulo tinha que entrar com pedido no STJD. Até 48 horas depois. 2 dias depois da súmula, mas o áudio só foi disponibilizado 5 dias depois. No áudio do VAR. É no áudio que o juiz fala dei vantagem. Se ele deu vantagem, não tem falta. Se não tem falta, alguém botou a mão na bola para cobrar uma falta que não existiu. É aí que tá a coisa. Mas é que o São Paulo, que reclamou na hora lá, a gente viu, né? O Rafinha ficou um tempão reclamando no intervalo do jogo, deu entrevista. São Paulo já tinha a percepção de que tinha havido esse erro, ele já poderia ter entrado independente do áudio. E depois ele somaria o áudio como sua prova. Tá entendendo? Essa é uma questão. Eu sei que houve isso, então o que eu posso fazer? Isso pode ensejar a anulação do jogo. Já vamos entrar. O prazo é esse, já vamos entrar. Depois o áudio, a gente vai pegar o áudio e vai anexar aqui. Mas eles não fizeram isso agora. Cabe também. Aí, vamos lá, Abel. A realidade da coisa. Eu também, que já, enquanto repórter, cobri vários julgamentos no STJD. Vai muito da vontade, da boa vontade dos julgadores lá, como é que eles chamam auditores. Lá? Auditores. Dos auditores. E lembrar que isso tudo tem 2 fases, né? Tem primeiro a comissão disciplinar, aí cabe recurso, aí sim vai ao tribunal pleno do STJD, aí quando é uma decisão final. E normalmente o que se faz no STJD é amenizar a pena. A comissão disciplinar dá uma pena um pouco mais pesada. Quando vai para o tribunal pleno, eles amenizam um pouquinho, diminuem 2 jogos. Quando é uma suspensão, né? Transforma em cesta básica e tal, não sei o quê. É muito barulho no início e depois eles vão ali ajeitando. E a coisa no final nunca é muito dura. E o final dá para calcular em quanto tempo isso aí? Eu pergunto porque o Fluminense ainda está envolvido. 2, 3 semanas. O Fluminense está envolvido em mês. Rebaixamento. O São Paulo ainda tem pretensões ali de vaga em Libertadores, pelo menos. Isso pode mexer no campeonato numa hora chata. Né? Como todo processo, ele tem prazos, né? Então. Esse prazo de 48 horas teria sido perdido, né? E aí você tem o prazo, você cita o tribunal cita a parte contrária, vai até o relator faz um estudo de todo o processo, tem que marcar a reunião, não tem reunião todo dia. Agora sim.
A gente ainda tem alguns... Encaixa na pauta da reunião que tem outros julgamentos a serem feitos. Ó, quando é que vai encaixar? Ah, tem 3 comissões disciplinares, A, B, C, ó. Dá para encaixar na reunião da comissão B, que vai ser no dia X. Depois desses processos, né, de todos esses prazos, aí julga na comissão disciplinar. Ah, vamos agora, tem um prazo para entrar com recurso. Entra com recurso. Aí depois tem que entrar na pauta da próxima reunião do pleno. Isso tem um processo, tem um tempo. Leva um tempo. Você confundiu. Um mês, por aí. Quanto mais empurra, pior. Porque mais esses pontos podem significar alguma coisa. Ainda mais se o São Paulo continuar sobrevivendo nos mata-matas. Porque daí você vai ficar mais difícil, porque o Fluminense está vivo na Libertadores, mas já caiu na Copa do Brasil. O São Paulo está vivo nos dois. Se o São Paulo continuar vivo nos mata-matas, você vai ficar com problema de data para encaixar esse jogo. Ou se o São Paulo ficar vivo na Copa do Brasil, mesmo que caia na Libertadores. Porque como é que você... tem meio de semana que tem jogo... aliás, o São Paulo ficar vivo na Copa... Isso, cair na Libertadores. Porque daí o meio de semana de Libertadores o Fluminense está jogando. Meio de semana de Copa do Brasil o São Paulo está jogando. Coincidir. E você não vai ter uma data para fazer esse jogo. Quer dizer, vai acabar achando uma, mas talvez demore. Talvez seja no momento que já está muito fim de temporada. Então, também por isso seria... A situação, por exemplo, do Flamengo e Inter, né? Não tem data para Flamengo e Inter, porque o Flamengo está em todas as competições. Então, se o Flamengo continuar em todas as competições... O Inter já fez o favor de sair, né? Dos mata-matas. O Inter já está livre, né? Ele joga amanhã, inclusive, com Fortaleza. Um dos vários jogos atrasados que tem. E essa questão, tem outros jogos atrasados para disputar o Inter. E lá na frente vai ter que ter um momento que jogue com o Flamengo antes da última rodada do campeonato. Aí talvez só, se o Flamengo for até o final de Libertadores e Copa do Brasil, talvez só depois da final da Libertadores, que já é dia 30 de novembro, ou seja, faltarão pouquíssimas rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. É difícil encaixar. Agora, independentemente do que o tribunal disser, a resposta para aquela pergunta lá é sim. Aquilo é erro de direito, sim. Independentemente de como for tratado isso, e essa é a grande questão, é um erro de direito evitável e a grande lição que fica para outros árbitros. Para não tratar isso como uma coisa menor. Isso daí é uma coisa, que o erro que o Zanovelli comete. Tem até uma coisa que se avalia muito nessa questão de acidente aéreo. Que muito acidente aéreo já foi cometido porque, às vezes, por exemplo, o piloto era muito experiente e não deu ouvido pro copiloto, que às vezes era novo, tudo, mas estava apontando o erro, só que o piloto ficou tão envolvido, fechado dentro do universo dele, que não ouviu o companheiro indicando coisas, e mesmo ele sendo mais experiente, melhor, e daí acabou levando o avião a um acidente. E hoje já existem várias regras sobre como lidar nessa comunicação, e, na hora que tem problema, você não pode ignorar, você tem que ouvir, você tem que deixar claro que você está prestando atenção, ouvindo e considerando as observações do seu companheiro. É o caso exatamente disso. Por causa de arrogância do Zanovelli neste momento, ele simplesmente descartou a opinião do colega dele no VAR. E se ele parasse para pensar, mesmo que ele não falasse, ele ficou lá na frente da tela, ele pensasse 5 segundos, falou: caramba, eu vou ter que anular o gol. Por mais assim que de repente a anulação do gol seja falta de bom senso assim, em relação a... no final das contas houve a falta e foi cobrada. Eu só não apitei a falta porque dei vantagem. Mas, cara, o cara me chamou aqui, eu falei que deu vantagem e o cara parou. É falta, eu vou ter que parar. Ele tinha que ter esse bom senso, aí evitaria tudo isso. E olha, era começo de jogo ainda. O Fluminense até joga bem, o Fluminense teria todas as chances do mundo de fazer um gol depois. Então o Zanovelli, ele tinha que ter... É começo de jogo ainda. Se não fosse fim de jogo, até entendo o árbitro até ficar um pouco mais... eu vou alterar muito o placar do jogo. Mas no primeiro tempo ainda tinha tanto jogo para rolar. Ele teve várias chances para voltar atrás. Ele teve muitas chances. Prestar atenção. Agora, deixando claro que eu acho que a anulação do jogo é uma punição totalmente desproporcional a isso, tá? Eu acho que o árbitro devia ter acabado com esse problema na hora. Mas também anular o jogo por causa disso também não me parece o proporcional ao erro. Quem sempre prestava atenção e ouvia o que o seu técnico dizia era Guga Kirten. Ele ouvia, prestava atenção no Larry, lembra do Larry? Larry. E hoje começa no Disney Plus a série Guga por Kirten. Larry Passos. Dá só uma olhada. Larry Passos. Já comenta aí o que você acha que vai dar esse caso da anulação do jogo São Paulo e Fluminense. Você acha que o São Paulo vai conseguir anular o jogo? E você acha que fez certo o Júlio Casares impedir a anulação ou se é mais um choro de perdedor? Tô vendo aí um debate
até uma discussão, uma divisão na torcida do São Paulo. Uma parte da torcida falando que se o São Paulo tivesse jogado bola, não teria por que pedir anulação do jogo. O São Paulo jogou mal, realmente o São Paulo jogou mal esse jogo. A outra parte que, independente disso, foi um erro da arbitragem e serve até de exemplo para o São Paulo deixar de ser prejudicado, porque se uma coisa que está acontecendo é o São Paulo ser prejudicado nesses últimos jogos. Nesse Campeonato Brasileiro, o São Paulo está sendo muito prejudicado, mas muito prejudicado. Esse lance, a gente tem um gol de mão do Paulinho no jogo contra o Atlético Mineiro. Cara, aquilo ali foi um absurdo. Aquele gol de mão do Paulinho foi um absurdo. Pra mim, eu acho que é tão revoltante quanto isso aí, cara. Eu não sei vocês, mas o gol de mão do Paulinho é tão revoltante quanto esse lance aí. E várias expulsões do Zubeldia que o árbitro expulsa por querer se amostrar, por querer aparecer. Lance que o Zubeldia nem precisava tomar amarelo ou ser expulso e os árbitros estão indo pra cima dele. Então, o São Paulo está sendo sim prejudicado essa temporada pela arbitragem. E o Júlio Casares, ele não tem essa maneira combatente de ser, sabe? Ele não costuma ir pro embate como o Muricy Ramalho era na época de treinador. Não tinha papas na língua, falava, ia pro conflito, ia pro combate. O Casares, ele tem esse lado mais politicamente correto, mais amigo, bom amigo, sabe? Aquele amigo da vizinhança que não quer treta com ninguém, principalmente porque o Casares quer ter uma boa influência na CBF, quer viajar com a seleção brasileira e tal. Ele acha que tudo se resolve na parte da base do paz e amor. E não é assim. A gente vê o Abel Ferreira gritando há quanto tempo, a gente vê a Leila gritando há quanto tempo, a gente vê os povos lá do Flamengo gritando e batendo o pé há muito tempo, porque funciona. Futebol brasileiro, você fazer esse tipo de coisa, funciona. O jogo pode não ser anulado, mas talvez árbitros melhores vão ser escalados pro São Paulo, talvez em uma decisão difícil, que pode ser tomada a favor ou contra do São Paulo, vem uma predisposição a decisão ser tomada a favor, porque o São Paulo foi prejudicado tanto aí nos últimos jogos, vou dar essa aqui a favor. Isso também entra, sabe? Essa pressão para jogos futuros. São Paulo tem um jogo importantíssimo contra o Atlético agora quinta-feira. Cara, o São Paulo vive sendo assaltado contra o Atlético, mas vive sendo assaltado contra o Atlético. Então isso pode também dar uma pressãozinha, tem um lance de VAR aqui, o São Paulo já tá sendo garfado e não vou dar não. Tudo isso tem que ser colocado em conta, tudo isso tem que ser pontuado. Mas que é um erro de direito, que é um erro absurdo e que o São Paulo fez certo em dar entrada, que o São Paulo fez certo em, no mínimo, tentar a anulação do jogo. Agora, imagine, o São Paulo dá entrada, o jogo é anulado, o São Paulo joga de novo e perde. Aí segurem a zoação, aí segurem... porque vai vir coisa feia. Você pedir anulação do jogo, jogar de novo e perder, aí as coisas complicam. Imaginem o futebol hoje do jeito que tá, o São Paulo conseguir isso, jogar de novo e perder. Então, se por um acaso isso acontecer, o São Paulo tem que dar a vida para ganhar. Valeu a pena. Aí o Fluminense vai chorar, aí é problema do Fluminense. Quero que você deixe a sua opinião, quero que você deixe o seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu.